Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao 20º episódio do podcast do nosso programa de rádio, O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos. O programa bônus sobre os evangelhos de Tomé e Maria Madalena, com o entrevistado Rafael Arraes, foi um sucesso. Agradecemos as mensagens enviadas pela Célia Pavan, Eric Lopes, Sandra Souza, Rod Warrior, deve ser um nickname dele, Vitor Campos, Regina Domingues, Sandra Sonageri, Ana Maria, Vera Bitar, o Luiz Eduardo, a Cláudia Menta e tantos outros ouvintes e ouvintes. Valeu mesmo e abraços fraternos a todos. E o programa de hoje, dia 22 de julho de 2020, é muito especial. Falaremos sobre mediunidade com uma entrevistada para lá de entendida do assunto. A conversa foi bem interessante e tenho certeza que vocês também vão gostar. Resolvi fazer um teste e não dividir em 2 episódios, como normalmente fazemos. Qual a opinião de vocês? Fica melhor assim ou dividir em 2 facilita para vocês? Envie a sua opinião lá em nossas páginas no YouTube, Facebook, Twitter e pelos grupos no WhatsApp e Telegram. Bom, chega de conversa e vamos falar sobre mediunidade no próximo bloco. E hoje nós vamos falar sobre mediunidade. E, obviamente, não teremos condições de abordar todos os aspectos do tema neste programa. Em uma casa espírita, um curso mediúnico leva de 2 a 3 anos, fora cursos de capacitação. Por isso, nesse episódio, vamos começar pelo início. Como sei que eu sou médium? Como saber que as eventuais visões ou sons que eu ouço não são frutos da minha imaginação? O que eu faço com essa habilidade? E para nos ajudar a esclarecer esse assunto palpitante, estamos recebendo com muita felicidade a Cristina Senson, que reúne todos os atributos necessários para elucidar as nossas dúvidas sobre mediunidade. Ela é médium, trabalha na área de assistência espiritual, na Seara Bendita, escreve romances mediúnicos, como o recém-lançado A Casa das Mil Palavras, mas tem outras obras também, reescrevendo histórias pelos caminhos da vida, A Luz que Vem do Coração, Seguindo em Frente, entre outros. E fora tudo isso, ela tem didática, porque também dá aulas no curso mediúnico. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, Cristina Senson. Muito obrigada, eu que agradeço o convite de falar de um tema que realmente eu amo muito e é bastante complexo. Realmente dá margens a muitos questionamentos e muitas dúvidas. Estamos aí. Não, legal. E quando nós falamos sobre mediunidade, parece que é algo exclusivo dos espíritas ou espiritualistas, mas a mediunidade sempre existiu na humanidade, não, Cris? Olha, ela sempre existiu. Acontece que o nome mediunidade e a palavra que todo mundo gosta, né, médium, essas palavras foram criadas pela doutrina, pela codificação. Foi a primeira vez que nós vamos encontrar esses 2 nomes, mediunidade e médiums, que realmente foi através de Kardec que nós pudemos, vamos dizer assim, que ele pôde codificar e nos balizar para que a gente possa entender se tudo isso, como você mesmo falou no início, será que realmente eu sou médium? Será que é fruto da minha imaginação? Mas a mediunidade sempre existiu, visto que tivemos um passado inglório aí, onde muitos foram queimados nas fogueiras, na época da Inquisição, porque realmente tinham uma sensibilidade apurada, realmente acabavam tendo demonstrações de sensitivos que assustavam aquelas pessoas e achavam que eram coisas realmente do demônio, né? Mas Kardec veio elucidar tudo isso, graças a Deus, para que nós pudéssemos hoje servir, porque o médium, na verdade, ele é um servidor. Ele está ajudando ao próximo, mas ele é o primeiro que está recebendo, que está aprendendo e que está ganhando, certo? Certo, e aí vem a grande pergunta, como é que eu sou médium? Como é que eu sei que eu sou um médium ostensivo e não estou alucinando? Não vou sair de casa com uma camisa de força. Como que funciona isso? Isso, como que a gente antigamente... identifica? Como que a gente identifica se é possível, antigamente, né? Provavelmente você, eu e muitos outros seriam colocados numa camisa de força, com certeza. E a história aqui, acho que cada um de nós deve ter parentes, familiares, que tiveram seus problemas no passado porque não foram aceitos como médiums, né? Achavam realmente que eram pessoas perturbadas. Então, vamos lá, para a gente entender. O que é ser médium?
todos nós somos. Vamos até Kardec, né? Kardec diz que todos nós somos médiuns a partir do momento que nós podemos sentir aquelas nossas inspirações que dos nossos anjos de guarda, mentores, como quisermos chamar. Então, na verdade, todo mundo acaba tendo essa sensibilidade. Agora, Kardec, mais além, ele fala, porém, é denominado médiums aquele que tem essa capacidade ostensiva, realmente, de oferecer assim, sinais mais claros de que é uma mediunidade. Então, por exemplo, como pode começar? Muita gente começa com sonhos premonitórios, muitas vezes acontece dentro do seu lar, situações assim, portas que batem, rádio que aumenta, barulhos estranhos. Isso nós chamamos, quando a gente vai estudar na mediunidade de efeitos físicos. Normalmente, Antônio, é esse o chamamento do médium, que ele começa a perceber que alguma coisa está estranha, porque às vezes ninguém ouve, ninguém vê, ninguém sente, às vezes é um perfume, às vezes é um odor não muito agradável, e ninguém tá aí, todo mundo fica olhando e falando, só eu. Então, na verdade, são esses sinais. O que a gente tem que estar muito atento é isso. Como a sensibilidade, do ser humano, ela altera conforme as nossas emoções, então existem momentos que nós estamos mais suscetíveis também. Agora, veja bem, o que a gente tem que tomar muito cuidado é para separar, que eu não vou falar sobre isso, só vou citar. Quando nós temos todos esses sintomas e, na verdade, vontade de chorar sem motivo, sentindo calafrios, dor de estômago, um monte de outras coisas, quando nós estamos passando por uma obsessão, que é um outro caso. Sim, então, já tratamos desse caso aqui no programa. Tem um obsessor e agora, tem um programa aqui específico sobre isso, e que a gente fala bastante. Então, perfeito. Exatamente. Então, você vai falar bastante sobre isso. Sim. Então, na verdade, a gente tem que saber isso. Será que eu estou passando por uma obsessão? Agora, se eu estou passando, é porque a minha sensibilidade está apurada. Caso contrário, eu não ia nem perceber. Então, eu sou médium a partir do momento que eu consigo fazer justamente essa intermediação entre as duas realidades. Plano material, plano espiritual. Aí eu sei que eu serei médium. E a Célia Pavan, inclusive, ela manda aqui, a nossa colega, Célia Pavan, ouvinte atenta do nosso podcast, ela faz uma pergunta, porque você é médium, tá certo? Então ela pergunta assim, como que você sabia que as mensagens ou o que você sentia eram provenientes de uma comunicação mediúnica? Você, com a sua experiência, eu sei que cada caso é um caso e tem vários graus de mediunidade, tá tudo certo, mas de repente, como seria um depoimento seu em relação a isso, quando você descobriu essa questão? Como que foi isso? Olha, eu sou médium de psicofonia. Eu sou novinha, viu? Comecei muito menina, mas eu sou há mais de 35 anos que eu trabalho com a psicofonia. A psicofonia, só para quem não conhece... É a possibilidade de você intermediar através dos órgãos da fala. Então, eu vou intermediar um espírito que está querendo fazer uma comunicação, então eu vou intermediar. Então, é através da fala. A vidência através da visão, a psicografia através das mãos, da escrita. Né? Então, eu comecei assim. Eu sempre escrevia muito bem. Eu sempre achei que era a minha habilidade, que eu era uma pessoa que escrevia muito bem. Quando, na verdade, era um preparo, desde muito jovem, para uma tarefa. Porque escrever livros parece uma coisa assim, é tão tranquilo, mas não é. Você tem que ter uma conexão muito grande com aquele mentor de tarefa, que vai te ajudar nesse sentido. Então, eu vou dizer, Antônio, que eu sou médium há 35 anos de psicofonia, agora a psicografia ativa, ela demorou muito mais. Por quê? Porque eu tinha que ter todo o conhecimento, eu tinha que ter toda essa sensação de saber aquilo me pertence, aquilo não me pertence. A gente consegue isso através da psicofonia. E a gente consegue separar o que é meu e o que é do espírito. E a psicografia é a mesma coisa. Eu psicografo de uns 8, 9 anos para cá. Não muito tempo, não, é pouco tempo, mediante ao tempo que eu já sou trabalhadora de casa espírita, entendeu? Então, foi isso. Dá para discernir a diferença.
aquilo que não é da sua mente. Mas você, por exemplo, não, seus primeiros contatos de psicofonia, você ficou assustada? Você conseguiu lidar bem com isso? Não, Você foi procurar informação? Como é que foi essa questão? foi. Na verdade, eu conto para os meus alunos, porque muitas vezes eles acham que a mediunidade, seja ela qual for, ela tem que ser realmente muito traumática, torturada, muito perturbadora, causando muitos problemas no médium. Para mim foi algo natural. Eu fui a primeira vez numa casa pequenininha espírita e o mentor e o diretor lá falou: mocinha, senta aqui, fica perto aqui. Na hora que iniciou todo o trabalho, pela primeira vez eu senti algo muito estranho, que aí eu acho que todo mundo deve sentir, aquela sensação assim de uma vontade de chorar, algo que estava dentro de você que queria sair, você não sabia o que era. Eu comecei a falar. A partir daí eu comecei a estudar. É aí que eu fui para o estudo. Eu não conhecia a doutrina espírita. Então eu fui estudar. O estudo realmente é que vai dizer o que você pode, o que você não pode, aquilo que é certo, aquilo que não é, aquilo que a fantasia muitas vezes, porque muitas vezes a gente fantasia muita coisa. Então é somente o estudo, Antônio. Não tem outra alternativa senão a gente estudar. E aí foi um processo de fazer cursos, de estudar e trabalhar ativamente. Nunca deixei de trabalhar desde que eu comecei com essa ferramenta. Então, eu acho que isso aí me deu realmente uma bagagem boa. Aí eu fui estudar, eu fui querer ser expositora, e nessa brincadeira toda, há 20 anos que eu dou aula. Então, eu aprendo muito com meus alunos, a todo momento. Mas dá para discernir, sim, aquilo que a gente diz o seguinte, aquilo que passa na sua mente, se você não está pensando, aquilo não lhe pertence. Então, é isso que a gente tem que... Então, você tem que se concentrar. Aí é todo um trabalho que nós ensinamos na escola mediúnica. O trabalho realmente do médium. E essas dúvidas, por exemplo, tem um ouvinte aqui, o Kleber Bahia, ele diz que vê umas sombras que passam muito rapidamente, principalmente quando ele está meio sonado, sabe, né? Entre a vigília e quase despertando. Isso. Ele diz para mim que ele não é espírita, ele diz aqui, mandou uma mensagem, ele não é espírita. E ele não sabe se ele é médium ou não. E aí ele pergunta, o que eu tenho que fazer para esclarecer isso? Eu acho que muitas pessoas têm essa mesma situação, essa mesma sensação, né? Exatamente. O que fazer? Você não precisa, eu falo isso, você não precisa ser espírita para você cuidar da sua ferramenta mediúnica. Eu tenho muitos alunos que jamais abandonaram suas outras crenças, mas eram médiums e queriam ser úteis. Então, o que eu recomendo a esse nosso amigo? Que ele realmente busque uma casa, primeiramente, para que, se ele está se sentindo bem ou não, aí isso vai depender dele. Porque, veja bem, o que a gente fala para o aluno é o seguinte, como é que você sabe que você está acompanhado de um companheiro do mundo espiritual ou não? Aquela sensação de você se sentir vigiado, aquela sensação de que tem alguém próximo, mas você não vê ninguém, mas você sente. Se você sente coisa boa, não se preocupe. Deve ser o mentor espiritual que está lá e a tua sensibilidade está boa. Caso contrário, aí sim você tem que buscar uma assistência espiritual para poder ajudar esse irmãozinho que se aproximou de você. Mas, na verdade, para saber se você é médium, é só mesmo estudando. Não dá para a gente devagar e falar, olha, porque eu vejo, porque eu vejo, eu sinto, eu sou médium. O médium, ele será médium a partir do momento em que ele colocar essa ferramenta em ação, quando ele for útil. É isso que nós temos que colocar de uma forma bem clara. Aí sim eu sou médium, quando eu sou um instrumento da espiritualidade para fazer algo de bom para alguém. Porque você mencionou aqui a questão do Kleber, que realmente parece que a coisa dele está tranquila, não tem um efeito colateral, vamos chamar assim. Mas Né? nem sempre, né? Então, e é isso é a minha pergunta, porque tem algumas pessoas também que falam o seguinte, eu não trabalho na minha mediunidade, por isso que a minha vida está travada, está tudo errado. É assim mesmo que acontece, tem que procurar uma casa espírita, tomar um passe. Conta um pouco esse outro lado, assim, vamos lá. Você vai tomar um passe para você ficar bem, porque é o seguinte, veja, quando a gente está estudando sobre o médium, a mediunidade ela pode ser uma mediunidade natural ou uma tarefa. Por isso que a gente chama mediunidade de prova ou tarefa. Que, de acordo com o nosso querido Chico Xavier, 99% dos nossos médiuns hoje são
mediunidade de tarefa, ou seja, você veio com essa intenção de você realmente precisar fazer alguma coisa. Você pediu essa ferramenta, é isso que eu falo para os meus alunos. Você não simplesmente caiu de paraquedas numa casa onde todo mundo, ninguém acredita nisso, às vezes, na minha casa todo mundo era católico, apostólico, romano, eu brincava. E, no entanto, eu tinha essa percepção sempre mais apurada. E eu fui atrás sozinha eu fui buscar. Agora, se eu não fosse buscar, veja bem, eu pedi uma ferramenta para me auxiliar a crescer. Aí eu não quero mais saber dela, quando aqui chego na matéria, não vai acontecer nada demais. Fiquem tranquilos. Pelo amor de Deus, esse é um dogma que a gente tem que tirar. As pessoas acham que a minha vida vai mal porque eu não estou exercendo aquela mediunidade que eu tenho. Não, você vai exercer se você quiser. Eu acho que você já falou muito nas suas palestras anteriores sobre o livre-arbítrio. Cabe a cada um de nós escolher o que quer fazer. Ninguém vai ser punido. Simplesmente aquela ferramenta talvez não volte tão cedo nas suas mãos. E você vai perder uma grande chance de crescer, de evoluir, porque quando você faz o serviço para o próximo, você faz o bem para alguém, é você que está ganhando, é você que está crescendo. Mas não vai acontecer nada, viu? Gente, pelo amor de Deus, vamos tirar esse dogma aí, que a doutrina espírita não tem dogmas. As pessoas querem criar, muitas vezes, essas situações. E, olha, é a pergunta que eu mais ouço. Não é muito comum. Exato, e fica sempre esse pavor, né? E vira, por exemplo, tem outros casos, até você estava falando aí em relação a essas dificuldades, por exemplo, a ouvinte Márcia de Souza diz que vê e ouve, mas ela não quer ter essa habilidade, porque a sua formação familiar é evangélica. E lá se diz que conversar com o espírito não é coisa boa. Essa é uma questão muito interessante, não? Porque realmente há essa confusão, há uma certa desinformação em relação a isso. Então, ela não vai conversar com os espíritos, ela pode ouvi-los. Agora, se eles a estão perturbando, então ela que procure na própria crença dela o auxílio. Agora, não vai ficar realmente, vamos dizer assim, não vai causar nenhum mal. Agora, veja, a doutrina espírita não é uma religião, é uma filosofia. Não há mal nenhum em nós buscarmos o conhecimento, como eu falei. Vamos lá, vamos conhecer. Os cursos são muito esclarecedores. Eu estou falando da nossa casa, mas existem muitas casas maravilhosas, espíritas, em que você vai e você não precisa nem falar o que você é. Porque a verdadeira casa espírita, ela não vai perguntar qual é a tua, se você é católica, se você é evangélico, se você é budista. Isso não vai perguntar. Então, não tem problema algum. Agora, a partir do momento que ela começar a se perturbar com isso, o que vai acontecer com ela? Ela vai começar a perder energias, vai ficar apavorada, vai ficar com medo, não vai. Aí você sabe que a parte emocional, ela vai acabar sendo somatizada, e aí vem outras doenças, as psicossomáticas que nós sabemos. Tá? Agora, tudo isso é uma coisa tranquila. Você faz se você quiser. Se você não quiser, fica a teu critério. E o que ela fala em relação à Bíblia é por causa das leis mosaicas. Está lá no Deuteronômio, com um dogma que falar com espíritos ou ter contato com espíritos seria uma coisa negativa. E isso também acaba prejudicando um pouco essa ideia de mediunidade, né? de você exercitar ou exercer essa questão da mediunidade. Mesmo na época, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, mesmo depois da morte de Jesus, nós vamos ver pelas cartas de Paulo quantos médiuns que não existiam no início do cristianismo. E era algo comum, e está declarado está lá na Bíblia, não somos, entendeu? Não somos nós. É que, de repente, a igreja resolveu abolir, não pode mais haver médiuns, não pode haver mais o intercâmbio, mas sempre existiu. E a própria Bíblia mostra que isso foi verdadeiro. Porque nós estamos apenas em dimensões diferentes. Mas quando nós partimos para o mundo espiritual, nós permanecemos os mesmos. Então, por que não haver o intercâmbio? Sim. Qual o problema? Não é mesmo? Sim. É algo tão simples, Antônio, e as pessoas complicam tanto. Até porque é um dom, assim, como se a gente tivesse... proibir uma pessoa de ser média é a mesma coisa que falar assim, ó, você para de respirar, você para de enxergar, né? Assim, é uma habilidade que você tem que é natural.
natural, Exato, e não tem como você falar para ela, agora você não pode mais comer, agora você não pode mais abrir a boca. É mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso, fica difícil, né? Uhum. Porque se for analisar todas as crenças, o próprio Evangelho, a hora que ele fala que está expulsando os demônios, ele está tendo contato com um obsessor que nada mais é do que um espírito desencarnado. Entendeu? Então, veja bem, todos eles, é que eles não gostam dessa palavra, eles acham que os espíritos, quando eles estão se comunicando, são apenas espíritos do mal. E não é verdade. A gente tem os nossos grandes, a gente tem tantas histórias, nós temos tantos exemplos de médiuns que recebem. A gente vê Divaldo, Chico. Gente, quem teve um Emmanuel na vida, que nem o Chico, que nem o Divaldo, quem teve que ela a Joana de Ângeles. Joana de Ângeles. Uhum. Quer dizer, são espíritos de muita luz, de muito conhecimento que veio, e justamente para quê? Para nos ensinar muita coisa. Então, é óbvio que tem aqueles que realmente ainda são renitentes, ainda têm dificuldade de entender o que é realmente o bem viver. E aí não aprenderam ainda. E além dessa questão, teve uma também, que a gente fez um programa anterior, falando sobre sou espírita e tenho medo de espíritos, isso é normal? Também tem essa questão, né? A gente tem medo, a gente não quer, tudo bem, eu sou espírita, mas eu não quero, deixa eles lá, eu aqui, tem um pouco isso. Agora, como que a gente perde o medo, Cris? Quem tem medo, né? Quem tem essa questão, tem alguma técnica para você ter um pouco ou se tem. Você sabe que eu fiz a primeira palestra que eu fiz na Seara, eu nunca tinha feito palestra, há uns 4 anos atrás, era mediunidade sem medo. Porque justamente o que mais a gente ouve falar é do medo. E o que é o medo, se não a ausência do conhecimento? Se nós conhecemos alguma coisa, nós não vamos temer. Então, por isso que a minha palestra foi voltada para isso. Vamos aprender o que é a mediunidade antes de ficar temendo essa mediunidade. Porque o medo ele só vai passar a partir do momento que ele for esclarecido. Do que você tem medo na vida? Você sabe que eu escrevi um livro há muito tempo atrás e eu ainda não editei esse, que é justamente falar sobre os medos. Todos nós temos algum medo, óbvio que sim. Agora, nós não vamos poder ter medo do espírito, porque ele é um ser como nós. Nós vamos temer alguém que seja somente partiu para o outro lado, a gente vai ter medo? Agora, aquele que quer fazer mal, a gente até pode ficar meio preocupado, mas também o medo não deve existir. Eu recomendo o seguinte, para o medo, para você vencer esse medo, nada como o conhecimento. Não tem outra alternativa. É buscar realmente conhecer. Por isso que a gente fala, a assistência espírita, ela ajuda muito na casa espírita. Você ouve uma palestra reconfortante, que te estimula a se conhecer melhor. Né? E o passe, essa transfusão de energias, ela vai te dar força para você vencer tudo isso. Então, é um processo. Muitas vezes sozinho você não vai conseguir. Por isso que a gente vê tanta gente buscando hoje as casas espíritas. Você sabe que eu falo que na casa espírita você procura pelo amor, pela dor, mas a grande maioria hoje a gente percebe pelo temor. Porque é justamente o medo. Essa é nova, eu conhecia só pelo amor e pela dor, mas agora pelo temor é ótimo. Uhum. Pelo temor. É isso que você acabou de falar. A gente tem medo. Sabe o que vai? Acha que é algo misterioso e não tem mistério nenhum. Nós não vamos precisar ter medo de algo que a gente conhece. Né? Então, nós temos que vencer o medo de qualquer forma. Temos que confiar. Para vencer o medo, a gente tem que confiar. Antônio, você confia em Deus? Eu confio. Você confia? Claro. Senão, eu confio. Senão não teria nem começado aqui. Não tinha começado. Exatamente. Não é? Exato. Você sabe muito bem que, para esse pai de amor, o que ele quer é a nossa felicidade, que é essa a fatalidade de todo ser que está encarnado, é ser feliz algum dia. Então, nós estamos nas bênçãos desse pai de amor. E se ele nos ama, ele não vai querer o nosso mal. Agora, teremos que vencer alguns entraves, fruto das nossas próprias ações. E o médium, normalmente, ele traz muitas vezes isso. Por isso que essa forma de você trabalhar para o próximo é uma forma de você rever seu passado. E por isso que eu digo que é um grande auxílio. A ouvinte Carla Queiroz, ela
pegando um gancho aqui de tudo isso que nós estamos falando, ela pergunta se há alguma consequência em não querer usar a mediunidade. Então, essa é uma primeira pergunta. E a segunda que ela faz é muito engraçada. Ela falou o seguinte: se a mediunidade é uma bênção ou uma maldição. Eu acho que ela sempre vai ser uma bênção. Sempre vai ser uma bênção. Por quê? Porque é uma forma de, como eu falei, é uma forma da gente caminhar mais rápido. Veja bem, você já imaginou que um médium, eu falo médium, na realidade, qualquer passe que você vai trabalhar, qualquer local que você está trabalhando, seja uma casa espírita, seja recebendo alguém na porta, seja esclarecendo na hora que você vai para um atendimento fraterno, eu digo que todos esses são médiums, porque eles estão sendo realmente intermediários do plano superior. Então, veja bem, como que pode ser uma maldição? Se você vai lá, você vai dar, vamos falar, você vai dar um passe. Você tem uma pessoa desconhecida na sua frente, que você nunca viu antes, que chega lá com aquela cara de medo, apavorada, como muita gente está, aí ela toma um passe. Ela sai de lá revigorada. Então, quem é que experimenta essa felicidade primeiro, se não aquele que aplicou o passe? Então, nunca vai ser uma maldição. Eu vou trabalhar num trabalho de desobsessão, se eu já estudei, eu sei que eu tenho a psicofonia, ela vai ser usada para esse sentido. A hora que eu estou intermediando o espírito, eu estou ajudando esse irmão a encontrar luz. Eu estou sendo o canal para ele. Então, como que pode ser uma maldição? Ela é sempre uma bênção. Agora, veja, você não quer assumir a sua ferramenta, coloque lá no racional. Quais são as razões? Tira o medo. Por que você não quer? Qual é o empecilho de você? Então, você tem que fazer essa avaliação. Mas é isso, a gente precisa... Aí, nessa hora, a gente está se conhecendo, né, Antônio? A gente está fazendo... Está se autoconhecendo quando a gente faz essa avaliação. Porque, normalmente, é uma condição muito pessoal. Eu quero ou não quero. Mas não vai causar nenhuma maldição se você também não assumir. Fique tranquila. E a nossa colega Silmara Lauar, ela faz aqui manda para nós uma questão, falando o seguinte, que a mediunidade, na verdade, ela não depende da qualidade humana. Né? Que isso também é uma questão que todo mundo acha, que a pessoa é médium, logo ela é praticamente um deus, ela é um ser divino, não é isso? Né? Mas, não é isso, é verdade. Né? A gente tem pessoas que têm essa ideia. E um espírito ainda pouco evoluído, diz a Silmara aqui, que eu acho que essa é a grande questão, pode ser um médium. A gente tem que ter consciência. Um espírito pouco evoluído, ele pode. Por causa disso, a transformação moral, e essa é a chave, né? A transformação moral, diz aqui a Silmara, é importante para o exercício da mediunidade, não é isso? Perfeito. O que a gente fala que é o bom médium? O melhor trabalhador de uma casa espírita é aquele trabalhador que está se conhecendo, que está efetuando a sua transformação moral. Então, por isso que o curso de educação evangélica, em qualquer casa, ele é muito importante. A gente pede para os alunos, se possível, fazer os dois. Nem sempre conseguem. Mas o importante é você se conhecer. Você será um melhor trabalhador quando você for um trabalhador renovado. Renovado, mas não perfeito, gente. Se a gente conseguir, eu adoro falar isso, a gente não pode dar sempre exemplos da gente, mas eu sempre fui uma pessoa muito irritada, não, muito impulsiva, sabe, impaciente. Então, se eu conseguir nessa vida modificar um defeito meu, eu vou chegar na espiritualidade muito feliz. Então, não que eu estou muito longe da perfeição, mas eu consegui trabalhar um defeito meu. Então, a gente tem que buscar aquele defeito pior que a gente tem e basear-se nele e tentar mudar. Então, acho que é isso. Agora, essa ideia falsa, né, de que todo médium é um ser de luz, não é. A gente sabe que não. Até se o nosso querido, eu falo muito do Chico, porque ele para nós é um grande exemplo, o Chico Xavier. Se ele dizia que mediunidade não é mérito, e sim é mérito, e ele, na condição dele, dizia isso, quem somos nós para duvidar dele? Então, nós somos realmente pessoas muito imperfeitas, falidas moralmente, a maioria dos médiuns, que estão aqui hoje para tentar mudar um pouquinho essa condição, Antônio. E lembrando que os espíritos de luz lá para Kardec já falavam para ele, né? Não existe médium perfeito, né? Não tem a questão, nunca vai existir.
Bom, então chegamos à conclusão de que é necessário ter um preparo para usar bem a mediunidade. No próximo bloco, sou médium, e agora? Voltamos aqui. Estamos conversando sobre mediunidade com Cristina Sensson, médium, trabalha na área de assistência espiritual lá da Seara Bendita, escreve romances mediúnicos, dá aula no curso mediúnico lá da Seara Bendita. E se no bloco anterior nós tentamos elucidar as dúvidas se a pessoa tem ou não mediunidade, agora nós vamos para o segmento. Sou médium. E agora? E agora, Cristina Sensson? Descobri que sou médium. O que eu tenho que fazer? Peço asilo político em algum lugar, vou embora do país, o que eu faço? Olha, não vai ter jeito, viu? Onde você for, você estará levando a sua ferramenta com você, não importa o local. Mas, na verdade, é o seguinte, o que a gente fala normalmente para os nossos alunos, no curso de Educação Mediúnica, que a gente começa a partir do Mediúnico 3, isso lá na Seara, né? Nós conseguimos fazer treinamentos para que a gente possa perceber se cada um, treinamentos que eu digo do desenvolvimento mediúnico, para que a gente possa realmente avaliar o potencial de cada médium. A gente percebendo que esse médium ele tem uma ferramenta, vamos lá, ele tem a ferramenta da psicofonia. A psicofonia ela é muito importante num trabalho. Ainda será, porque nós ainda precisamos intermediar. Então, num trabalho de desobsessão, a psicofonia ela é essencial. Mas tem alguns médicos que têm a vidência. E aí, o que eu faço com essa vidência? Poxa, a vidência eu posso utilizar em algum trabalho. Um trabalho muito importante é a consulta espiritual. Toda casa tem. Essa consulta espiritual, com o médium vidente, ela é muito mais acessível. É mais fácil para aquele grupo perceber o que está acontecendo com aquele assistido que chega lá para passar por uma consulta, certo? Eu tenho um desdobramento, a psicografia. Se você tem essa ferramenta, vamos colocá-la a serviço do bem. Então, vamos buscar, sim, vamos buscar uma casa onde eu possa praticar, treinar essa ferramenta mediúnica, para que eu possa colocar em ação. Na nossa casa que nós trabalhamos, nós temos o que nós chamamos o apoio mediúnico. Nesse apoio mediúnico, a gente vai ter um treinamento ostensivo para aqueles médiuns que têm essa ferramenta ostensiva, aquela que realmente ela precisa ser bem trabalhada. Não adianta você ter uma ferramenta, você tem uma psicofonia, aí você está em casa, dá passividade, está na rua, passa mal, entra num lugar, começa a sentir mal. Você não pode dar essa passividade em qualquer lugar, você tem que aprender o quê? A controlar essa ferramenta. E o controle ele tem que ser realmente trabalhado com pessoas que que possam, por exemplo, colocar essa ferramenta de uma forma apta que ela possa ser utilizada. Não adianta a gente ter uma ferramenta e deixar, por exemplo, uma ferramenta enferrujar. Como também a gente não pode deixar uma ferramenta sem o equilíbrio. Porque aí, sem o equilíbrio, eu não vou poder trabalhar com essa ferramenta. Então, depois que eu descubro que eu tenho realmente uma mediunidade, uma ferramenta, eu falo muito de ferramenta mediúnica, eu tenho que cuidar dessa ferramenta com muito tato, com muito zelo, com muito carinho, com muita disciplina, com muita responsabilidade e o pior de tudo, que muitos esquecem, Antônio, com muita humildade. Porque não adianta nós termos uma série. Eu já tive alunos que falavam, eu tenho todas as ferramentas mediúnicas, mas se você não tem humildade, você não vai ter nenhuma em condição de ser utilizada. Então, a gente fala que o bom médium ele precisa realmente de um acompanhamento. E isso a gente frisa muito, dentro de uma casa espírita. Nunca se pratica a mediunidade fora da casa espírita. Por exemplo, o pessoal fala assim, mas como que eu vou saber se eu sou um médium psicógrafo? A única ferramenta que a gente ainda pode. Agora, fora isso, somente dentro de uma casa espírita, para que a gente fala assim, domar essa mediunidade, né? E às vezes leva tempo, não é tão simples assim. E é isso que você está falando é importante, porque dá um pouco mais de segurança também, né? Porque obviamente, que você começar a trabalhar com essas questões espirituais em casa, já cria uma situação de insegurança, de medo. E na casa espírita, pelo menos você está sendo orientado, você tem um ambiente preparado, então isso também ajuda muito. E a questão que você coloca também sobre a ideia
da mediunidade como uma ferramenta, é para tudo na vida, né? Quer dizer, você pode ter uma faca para cortar o pão ou para atacar uma pessoa. A O forma como uso que você você vai fizer usar, dela, né? exatamente. E para isso, quer dizer, para você fazer um bom uso dessa ferramenta, você tem que estar preparado. Obviamente, não adianta você contar, eu tenho o meu mentor me ajuda. Não, não dá, você tem que ter o estudo, né, Cris? É Tem que ter o fundamental. estudo. Ele é essencial. O estudo, o acompanhamento e a confiança. Porque se você não trabalhar uma ferramenta dessas com confiança, eu acho que também qualquer coisa, né? Não dá para a gente trabalhar nada na vida sem que a gente possa confiar naquilo que a gente está fazendo, né? Exatamente. Verdade. E a Célia Pavan pergunta aqui, porque você faz a psicografia e você tem um mentor, acho que é Daniel, não é isso? E ela pergunta, Daniel, como que chegou, como que houve esse contato do Daniel com a Cris? você sabe que eu levava meus filhos na escola, eu ficava parada na porta esperando na volta, quando eu ia buscar, e uma vez veio uma história muito linda. Assim, eu escrevi numa caderneta lá, 4, 5 folhas. 10 anos depois, essa ideia veio novamente na minha cabeça. E eu pensei, será que é para escrever uma história? Porque veio nomes, é a luz que vem do coração, meu primeiro livro. Aí eu falei assim, como que eu vou escrever um livro se eu vou escrever romance mediúnico por um espírito? Aí ele falou, não, se é por falta de nome, então você pode começar a escrever, porque o meu nome é Daniel. E aí ficou. Então, a parceria é uma parceria assim maravilhosa. Eu acho assim, cada um que tem o seu mentor de tarefa deve saber, deve entender isso. Tudo é uma questão de, além da sintonia que tem que haver, a afinidade que tem que ter realmente um propósito. E o propósito é o quê? Esclarecer as pessoas, porque os meus livros são histórias bonitas, mas os ensinamentos que estão dentro, justamente dentro da codificação, tudo aquilo que você precisa saber, mediunidade, obsessão, e tudo que abrange isso, entendeu? Então, acho que essa parceria que a gente veio desenvolver. Mas Agora, é um trabalho lindo. agora eu espero que o espírito Daniel não seja mais fofinho do que o Emmanuel foi para o Chico, né? Que obrigou ele a fazer 400 e tantos livros, né? Espero que não seja essa a mesma quantidade de livros que você tem que escrever. Ele é mais bonzinho, assim. Ele é mais fofinho que o Emmanuel, é muito duro. Ainda bem. Agora, uma coisa é certa, peguei aqui uma frase que a senhora que mandou para mim aqui, do Hermínio Corrêa de Miranda, ele falou o seguinte, no Diálogo das Sombras, Diálogo com as Sombras, o trabalho mediúnico é tarefa para todas as horas do dia e da noite. E é uma verdade, né? Quer dizer, a gente percebe, principalmente nas questões aí mediúnicas, quem tem essa mediunidade ostensiva tem muito essa sensibilidade. E tem uma ouvinte nossa, a Andréa Barleta, diz que já se incomodou mais com a visita dos espíritos à noite em casa quando está dormindo. Então ela estava dormindo, ela conta aqui, ela dorme e de repente ela vê os espíritos lá olhando para ela no quarto, né? E que agora ela pede para eles irem embora, porque não é hora de conversar à noite, de madrugada. E ela fala para nós aqui o seguinte, que não tem nem como pedir para ir para uma casa espírita, esses espíritos que estão lá no quarto dela, porque está tudo fechado por causa da pandemia. E aí ela pergunta se tem... É verdade, também tem essa, né? Quer dizer, para piorar ainda tem essa questão. E aí ela pergunta se tem alguma maneira de impedir essas visitas inoportunas dos espíritos. Você sabe que é tão simples, Antônio, e as pessoas não fazem isso. Eu dou essas dicas para meus alunos desde que estão chegando lá no mediúnico. Nós temos que aprender a ter antes de dormir, a gente tem que ter um papo reto com o nosso mentor ou com os espíritos que estão por lá. E pedir toda vez, se eu puder ser útil, me leve. Se eu preciso de uma assistência, me ajude. Mas, por favor, fique comigo e me ajude. O mentor, quando você dá o aval, ele vai estar lá. Então, por exemplo, esses espíritos que estão lá, se estão para perturbar, obviamente que não é uma coisa prazerosa. Então, o que a gente faz nessa hora? Pode chamar assim. Olha, outra coisa que eu dou de dica. Existe uma equipe que a gente fala, equipe de socorristas. Esses irmãos, eles estão indo de casa em casa. Quando você pede, eles vão lá auxiliar aqueles companheiros que são carentes e necessitados. Porque, veja bem, o que você vai fazer? Pergunta para ela. O que ela vai poder ajudar 2, 3 entidades à noite? Nada. Então, a gente pede para quem pode ajudar, a equipe espiritual.
A gente tem que aprender a confiar nessa equipe espiritual, porque não é uma ilusão, gente. A equipe espiritual, ela existe e trabalha ativamente. É isso que nós temos que adquirir esse hábito. Então, se eu sou espírito, eu tenho que acreditar em espíritos. Eu tenho que acreditar que existe um intercâmbio entre as duas realidades e eles trabalham tanto quanto eu. Eu posso não estar trabalhando hoje, aqui, no centro, porque a casa está fechada. E o que eu faço à noite? Sim, Antes de dormir, eu falo, famoso eu estou à desdobramento, né? disposição. Uhum. Famoso... Exatamente. Todos nós estamos trabalhando, gente, porque esse momento é um momento esperado. Então, aqueles encarnados que oferecerem condições de ajudar, claro que eles vão precisar da gente. Está precisando de trabalhador, porque a casa espírita está fechada. A gente não sabe quando vai abrir. Esse é o problema. Esse é o problema, é verdade. Agora, também tem uma questão, a gente está falando muito sobre usar a ferramenta, o médium, utilizar bem a sua mediunidade, e tem médiums que ficam pensando assim, puxa, eu quero ser médium, eu não tenho uma questão ostensiva, vamos supor, eu não tenho uma mediunidade ostensiva, mas eu gostaria de desenvolver. Mas eu gostaria de desenvolver por quê? Porque eu quero ler a sorte, eu quero ganhar dinheiro com isso. A pessoa está no caminho certo? Primeiro, ela pode desenvolver, se ela não tem uma mediunidade ostensiva, ela pode desenvolver. 2, se ela quiser fazer esse tipo de coisa, ler sorte, ou transmitir mensagens e cobrar essas mensagens das pessoas, ela pode fazer isso? Está no caminho certo? Ela está usando bem a ferramenta dela? O que você pode falar para ela? Não está, não. Não está, querida, não está mesmo. Primeiro que você só vai desenvolver algo que está lá em germe. Se você não tiver, não há santo que vai te ajudar a desenvolver uma ferramenta mediúnica, se você não tiver essa ferramenta para ser utilizada. Na verdade, nós temos aí nos livros de Kardec, por isso que eu acho que é importante a gente conhecer o livro dos médiuns, que é justamente o nosso assunto, ele é muito importante. Ele fala justamente que esse dom, que vamos dizer assim, vamos usar até como um dom, é de graça. Você recebe esse dom, mas você não pode cobrar nada por ele. Então, se você já tem a ideia de querer cobrar, de ganhar alguma coisa com isso, existe um capítulo que eu vou pedir para você ler no livro dos médiuns, que fala justamente perda e suspensão da mediunidade. Era a minha pergunta na sequência. Eu ia perguntar para você se um médium pode perder a mediunidade, ter sua mediunidade caçada por mau comportamento. Eu ia fazer essa pergunta, estava aqui no gatilho já. Não, mas tá ótimo, já tá. Você vê que nós estamos conectados. Estamos sintonizados, viu? Justamente, se eu tiver que usar uma ferramenta que eu pedi para auxiliar meu próximo, mas eu vou querer ganhar ainda com ela, o que vai acontecer? Eu posso correr o risco de perder essa mediunidade. E vai saber lá quando eu vou recebê-la de volta, né? Então, às vezes, às vezes você pode ter a sua ferramenta suspensa, é como se a ferramenta ficasse em suspenso por um período, para quando você voltar, você retomar. Às vezes está com problema de saúde, ela pode ser suspensa. Agora, perder ferramenta, gente, é grave, porque justamente é o mau uso que você faz dela. E se você não está usando adequadamente, obviamente que eles vão retirar de você para que você não cometa mais danos. Aliás, para que você. Aliás, eles estão fazendo um bem para a gente, né? Quando a gente perde a ferramenta, porque você pode se prejudicar ainda mais, adquirir mais débitos ainda. Exatamente, isso que eu ia falar. Você vai aumentar sua conta negativa lá no espaço. Exatamente. Então, é por isso. Então, esse capítulo é um capítulo muito interessante. De suspensão da mediunidade. Eu acho que todo mundo devia ler para entender um pouquinho. Para que você deve usar a ferramenta? Para finalidades nobres, apenas. Isso a gente tem que entender. Nós falamos muito aqui sobre estudo, sobre a questão da transformação moral do médium, e aí o ouvinte, o Rodolfo Lopes, ele diz o seguinte, que ele gosta de beber bebidas alcoólicas, né? Gosta de ir a bares quando podia, porque está fechado, agora que está reabrindo, né? Ele gosta até de ensaio de escola de samba e tal. Aí ele descobriu que é médium, e aí dizem que ele não tem que se afastar de tudo isso para ser um médium, porque senão ele só vai atrair espíritos inferiores. E aí, Cris, faz sentido esse negócio? Não faz sentido, gente. Gente, a gente tem que pensar que existe uma coisa chamada padrão vibratório. Se você tiver com seu padrão vibratório elevado, você pode ir em qualquer lugar, você não vai ser contaminado, entendeu? É óbvio, você não vai fazer isso, você vai ficar, vamos dizer, o sábado
Você vai trabalhar, você vai na sexta-noite, vai trabalhar no sábado bem cedo. Se você ficar bebendo, obviamente que você não vai ficar bem. Agora, beber socialmente, a doutrina não tem dogmas, em nenhum momento ela fala sobre isso. Se você gosta de uma escola de samba, qual o teu problema de você frequentar? Se você gosta de um barzinho, qual o teu problema? Agora, tudo vai depender do quê? Do seu padrão vibratório. É você que vai atrair ou não as energias inferiores. Então, essa aula é uma aula que eu adoro explicar. Sintonia e padrão vibratório para o aluno. Isso é o mais importante. E se você tiver... então, por exemplo, então, se eu sou espírita, é óbvio que eu não vou beber o dia que eu trabalho, eu não vou beber nos dias antes. A gente tem que ter. Mas isso tudo para quê? Por você, para que você esteja com o teu corpo, com o seu equilíbrio energético. Porque nós somos energia. Você não vai também... Aí, eu digo isso porque tem aluno que fala, mas eu não posso fumar? Não, não pode fumar. Por quê? Porque se você fuma, o fumo é um dos vícios que eles realmente ficam em volta de você. É como se fosse uma névoa escura. Você dá trabalho para a espiritualidade na hora de você dar um passe. Eles têm que dar uma limpada em você antes de você oferecer seu passe. Então, na Seara não, em qualquer casa espírita, você tem que abrir mão de seus vícios. Aí a gente fala do vício da bebida. Agora, a bebida social, não existe nenhum problema. Agora, se você tem um vício da bebida, aí não é só bebida, da comida, do sexo, dos maus pensamentos, da invigilância, enfim, gente. Tudo aquilo que vai comprometer seu padrão vibratório, a gente tem que começar a avaliar. Que é o exagero. Mas nada é né? proibido. Exato. Exatamente. É o bom senso sempre. A ouvinte Débora Ferreira, ela fala que ela é médium, mas ela fica o tempo todo em dúvida. Eu acho que essa deve ser uma questão que aflige, sei lá, de 100 médios, 110 tem esse problema, né? Se é algo dela ou de um espírito que está passando a mensagem. Então, tem alguma técnica para diferenciar um do outro, Cris? Tem. Veja bem, quando você vai, os meus alunos falam, mas eu não sei se é meu, se não é meu. A gente está fazendo exercício de o desenvolvimento da mediunidade, em etapas, em fases. A primeira coisa, Antônio, que a gente vai fazer, antes de exercitar uma ferramenta, é a concentração. E para você se concentrar, você tem que fechar as portas do seu mundo exterior e abrir as do seu mundo íntimo, que é o oposto da atenção. Atenção é o que nós estamos agora, em estado de atenção, de alerta. Nós estamos aqui, fechei o meu mundo íntimo e estou conversando. No fenômeno mediúnico, ocorre o inverso. Você precisa estar concentrado. Se você está concentrado, se você limpou a sua mente, qualquer ideia que surja, ela não é sua, e sim é uma indicação de um espírito que está próximo. Então, isso é a única forma da gente conseguir. Se você estiver concentrado, agora, se você não consegue se concentrar, aí você vai ter essa dúvida. Será que é meu? Será que é dele? Aí é complicado. Conselho de amiga. Essa dúvida vai perdurar, porque as pessoas racionais, assim como eu era, e sou ainda, a gente tem aquela ideia de avaliar tudo, controlar tudo, medir tudo. Então, a gente custa um pouquinho. Só quando a gente começa a entregar um pouquinho mais e deixar que a emoção prevaleça, a gente vai ser um melhor médium. Cara, se a gente deixar a razão imperar, Antônio, a situação é... Eu brinco com os meus alunos. Você é controlador? Sou. Primeira coisa, deixa esse controle lá fora, porque aí você impede de que essa ferramenta seja bem observada. E a Tatiana Souza, e aí eu acho que até é legal a gente repetir aqui, encerrar a nossa conversa com essa pergunta dela. Ela fala que ela é espiritualista, ela não é espírita, ela é um pouco mais amplo, mas que ela tem muita dificuldade de acreditar nas mensagens espirituais, sejam elas escritas ou de médiuns que dão passagem para uma comunicação de espíritos, né? E ela fica sempre com a sensação de mistificação. E aí eu pergunto para você, Cris, para a gente tentar encerrar aqui a nossa conversa, se tem uma maneira de separar, como ela diz aqui, o joio do trigo. Tem como a gente ter uma noção se a mensagem realmente é do médium, é do espírito, ou é uma questão interna do médium? Aí também tem a questão do animismo, não sei se você quer falar um pouco sobre isso, mas enfim, como que a gente separa isso? Como que a gente tem certeza que a mensagem realmente vem do médium ou não?
Isso, esse é um assunto bastante polêmico, bastante complicado, porque nesses últimos meses aí o que mais nós vimos divulgados aí são muitas mensagens, e a gente fica pensando, isso é verdadeiro? Isso é fake? Isso é mistificação? Isso o próprio médium está escrevendo da sua cabeça? Pode acontecer também, tudo isso pode acontecer. Né? Agora, a mistificação, você pode, na psicografia, você pode sim estar escrevendo algo julgando que é de um espírito elevado e às vezes não. Primeiramente, como a gente pode avaliar isso? Isso, para mim, é um ponto muito importante. Isso até está em Kardec, na natureza das comunicações. A gente tem que estar muito atento ao teor da mensagem. Uma mensagem que se diga de um espírito de luz, ela jamais vai ser impositiva, ela vai ser sempre instrutiva, ela vai dar datas, dificilmente ela vai falar de datas, porque datas não está no controle dele, a única está no controle de um só, que é Deus. Então, nós não podemos também administrar isso. Então, essas mensagens assim muito impositivas, muito trágicas, que tem umas aí que, olha, dá vontade de chorar, que você acaba de ler, né? Eu já tiro de lado, eu já ignoro. Começo a ler, eu já ignoro. Por quê? Porque não é uma mensagem de um bom espírito. O bom espírito, ele vai tentar trazer um pouco de luz, um pouco de amparo, de acolhimento, de esperança, confiança. Gente, se o tempo é tão complicado, você acha que eles, da espiritualidade, vão vir para cá para trazer mensagem que vai perturbar mais ainda o povo? Então, isso é uma maneira que eu vejo, tá? Posso ser simplista demais, mas essa é a maneira que eu vejo para separar, como você brincou, que não é brincadeira, não é verdade, o joio do trigo. E dá para a gente fazer essa separação, sim. Através do quê? Do teor da comunicação. Tudo que eleva, ele é proveniente de bons espíritos. E como dizem os espíritos de luz, o mal é muito mais barulhento e marqueteiro, né? E o bem, e o bem fica muito quietinho, fica muito na dele e aí fica mais silencioso. Exatamente. Olha, Cristina Sensson, muito obrigado, viu? Olha, já se entenda como convidada para outros programas. Vamos falar sobre desdobramento, vamos falar sobre aura, vamos falar sobre um monte de coisa aí. Vamos sim. Quando você quiser, Antônio, eu agradeço a oportunidade de falar de um assunto que eu amo, mediunidade e outras coisas mais também. Tudo que você falou aí eu gosto. Mas olha, eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Um abraço. Conversamos com Cristina Sensson, médium, trabalha na área de assistência espiritual, escreve romances mediúnicos, como o recém-lançado A Casa das Mil Palavras, mas também tem outros livros como Reescrevendo Histórias, Pelos Caminhos da Vida, A Luz que Vem do Coração, Seguindo em Frente, entre outros. E é professora há mais de 20 anos no curso mediúnico da Seara Bendita. Se gostaram do nosso episódio, do nosso programa, compartilhem. E nos sigam lá no YouTube, no Facebook e no Twitter. E até a semana que vem, com um novo episódio de O Espírito do Evangelho. Até lá, fiquem bem, fiquem com Deus.